eu estou aqui para te mostrar que não é. Libertação é um encontro divino, é um encontro com o Senhor. E Jesus quer fazer isso nessa noite com você, amém? Então quero convidar vocês novamente a se colocar de pé, que agora nós vamos orar. Nós vamos orar para que nesse lugar tenha uma atmosfera de fé, que não haja no nosso meio nenhuma incredulidade, que não haja no nosso meio nenhuma falta de fé, mas que nesse lugar agora haja uma atmosfera de de grandes e potentes fés no nosso meio, amém? Vamos orar ao Senhor. Primeiro eu quero que você repita essa oração comigo. Pai, eu me coloco diante das tuas mãos, eu te peço perdão por todas as vezes que eu duvidei do Senhor, que eu não acreditei a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 8, e diz assim: quem continuou pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Vamos repetir comigo esse versículo. Quem continua pecando, pertence ao diabo. Porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Aqui neste texto, o apóstolo João vai estar falando para nós que Jesus, o Filho de Deus, o nosso Cristo, aquele em quem nós acreditamos e cremos nele, porque nós declaramos isso aqui diante de todos, que ele veio por uma razão, que ele veio por um motivo. Ele veio com um objetivo, que é destruir tudo aquilo que o diabo tem construído. Mas nós aprendemos uma coisa bem clara, e a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o diabo tem
tem obras. O que o diabo tem? Obras. Se o diabo tem obras, significa que ele trabalha. Se o diabo tem obras, significa que ele está ativo, que ele não está parado, que ele está trabalhando, que ele tem obras e ele é um excelente trabalhador, porque ele não é um trabalhador preguiçoso, não. Ele trabalha diariamente, constantemente, porque ele tem um objetivo. Nossa, Ana Luísa, mas eu vim aqui para a cruzada de milagres e você vem falar para mim do diabo? Pelo amor de Deus, né, Ana Luísa? Eu vim aqui para receber Jesus, eu vim aqui para ser cheio do Espírito Santo e você quer falar do diabo para mim? Mas vamos pensar, todo milagre, ele acontece porque atrás desse milagre tem o quê? Uma carência, tem uma necessidade, ou tem um caos envolvido, tem uma destruição, tem uma crise. Para você entender melhor, se você quer um milagre no seu casamento, é porque tem alguma crise acontecendo no seu casamento, não é verdade? Se você quer um milagre na sua saúde, é porque atrás desse milagre tem uma carência. Alguma coisa você está vivendo na sua saúde que você precisa de um milagre. Se você quer um milagre lá na sua casa, lá na sua família, que Deus transforme alguém lá na sua família, lá na sua casa, é porque tem alguma destruição por detrás desse milagre. É porque tem algum caos, alguma tragédia atrás desse milagre que você tanto quer e deseja. Então, quando nós falamos que o diabo está trabalhando, ele está de trás dessas obras. E hoje a igreja, hoje as pessoas, elas estão vivendo como se tudo acontecesse por si só. Como assim? Que tudo acontece naturalmente, sendo que não tem nada por detrás daquilo. Ah, aconteceu isso lá em casa. A gente brigou lá em casa, aconteceu uma briga lá em casa. Você acha que essa briga aconteceu assim, à toa? Você acha que essa briga lá na sua casa, por uma coisa tão pequena, surgiu assim do nada? Claro que não. Tem alguém trabalhando por detrás disso. Tem alguém trabalhando atrás disso. Só que hoje as pessoas pensam que é só Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, e esquece. Quando você olha para as coisas boas, amor, alegria. A gente, quando eu cheguei aqui, a gente chegou mais cedo, eu e minha mãe, a gente estava conversando com a pastora. A minha mãe, a primeira coisa que a gente falou, olha, tem alguma coisa, tem alguma presença do Espírito Santo. O seu sorriso é diferente, o seu jeito é diferente. Dá para ver isso no seu olhar, dá para ver isso pelo seu sorriso, dá para ver isso da maneira que você apresenta essa igreja para nós. Por quê? Claramente dá para você ver que tem algo por detrás daquilo, que tem presença de Deus daquilo, que tem algo atrás disso. Então, quando você vê amor, quando você vê felicidade, quando você vê paz, você lembra de Deus. Mas e destruição, gente? Infelicidade. Quando você vê tudo um caos na sua vida, quando você vê tristeza na sua vida, quando você vê frustração na sua vida, será quem está por detrás disso? As pessoas hoje querem culpar Deus dessas coisas. As pessoas acham que Deus está atrás disso tudo. Mas você acha que o diabo não está trabalhando atrás? O diabo trabalha. O diabo tem obras. O diabo está constantemente trabalhando contra a sua vida. O diabo está todos os dias fazendo obra contra você. Ou você acha que você chegou no seu trabalho, naquele dia tudo deu errado? Quem está de trás disso? Quem está por detrás disso tudo? Você precisa entender, você precisa compreender, você precisa abrir os seus olhos aqui nessa noite, que ele trabalha, que o diabo está trabalhando, que esse mundo não pertence a Deus, mas pertence a ele, e que por isso ele está trabalhando enquanto é tempo. Então você precisa entender que ele tem obras, você precisa entender que ele está trabalhando. Mas o texto continua, fala que quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo, e o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. A segunda coisa que nós vemos aqui nesse texto, ouvimos aqui através desse texto, é que o diabo, ele pode ter obras, o diabo pode estar ativo, o diabo pode estar até trabalhando, mas Jesus, quando o diabo está trabalhando, ele vem e tira. Jesus, quando o diabo está construindo, ele vem e desfaz. Jesus, quando o diabo está fazendo alguma coisa, Jesus pega e vem para desfazer o que ele tem feito. Assim como o diabo está trabalhando, o nosso Jesus também está trabalhando.
vocês já repararam, mas as donas de casa vão saber muito bem sobre isso. Você já viu quando você está arrumando a casa, acabou de passar o pano no chão, está tudo perfeito, brilhando, lindo, vem alguém e pisa e estraga tudo que você fez? Ou então isso acontece direto, gente, vem assim, ó, dentro do meu ser, uma raiva, eu falo assim, Espírito Santo me segura. Você está ali lavando a louça, aí vem alguém com um pratinho assim, ó, com um regado, com uma carinha. Já que você está lavando, lava mais aqui, aproveita mais aqui. E é isso que Jesus faz com o diabo, sabia? O diabo, sei lá, fez uma linda construção, fez algo lindo, uma grande obra, está perfeito, ele está aplaudindo. Jesus vem, divininho assim, ó, peraí que eu vou destruir agora, peraí que eu vou acabar com isso agora. Para você entender melhor isso, esse versículo, gente, eu gosto de andar, tá? Eu gosto de andar, eu gosto de falar, para você entender isso melhor, que eu quero que vocês entendam. Qual que é o seu nome, filho? Marcos. O diabo estava construindo na vida do Marcos. Na vida do Marcos, o diabo tinha planos. Era para dar tudo errado, era para ele ser um Zé Ninguém, a família dele não acreditava nele. Satanás tinha um plano perfeito, era para ele não estar neste lugar, era para ele não estar aqui hoje. Tinha planos para ele, mas Jesus chegou em cena. Jesus entrou não. Sabe esse Marcos que nem a família acreditava? Sabe esse Marcos que todo mundo falava que não ia dar em nada? Sabe esse Marcos que Satanás já tinha construído a história perfeita? Peraí, eu vou pegar esse homem aqui, ó, e eu vou transformar a história dele. Eu vou transformar a história dele. Eu vou tornar ele um homem de Deus. Sabe esse homem que Satanás pegou e falou assim: não vai dar certo com ninguém, não vai dar certo com nada. Jesus entrou em cena e falou assim: peraí que eu vou mudar essa realidade. É isso que Jesus faz. Ele vem para desfazer as obras de Satanás. Ele vem para desfazer aquilo que Satanás está tentando construir, aquilo que Satanás está tentando armar, aquilo que Satanás está tentando fazer, aquilo que Satanás está tentando operar. Então, às vezes, você está aqui me olhando, às vezes você está aqui me vendo, e talvez você é essa pessoa que Satanás tem tentado construir tudo, que Satanás tem tentado fazer tudo na sua vida, mas Jesus entrou na sua história. Jesus tem tentado bater na porta da sua história e falar: eu entrei para desfazer tudo aquilo que Satanás tentou destruir na sua vida. Eu entrei para consertar tudo aquilo que Satanás tentou destruir, tudo aquilo que Satanás tentou fazer. É isso que Jesus faz. E é isso que Jesus quer fazer. E nós vamos ver isso mais além aqui, na história de um homem. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo agora, em Marcos. Gente, essa é a Luísa, tá? Furacão que para ter cara de calminha, aí Deus entra, já era, tá? Essa é a Ana, tá bom? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo agora em Marcos 5. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Amém. Todo mundo amém? Tem ninguém misericórdia ainda não? Amém. Tudo certo? Quem achou, diga bênção. Bênção. A gente é a igreja casa da bênção, entendeu? Entendeu? Então vamos ler aí o texto. O verso 1 diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. Jesus ali, saindo com seus discípulos, ele estava do outro lado, ou seja, se ele foi para o lado leste, ele estava qual lado? Do lado oeste, não é verdade? Então ele estava do outro lado e ele foi ao encontro. Quando ele estava no caminho, um homem veio ao seu encontro. E a primeira coisa que eu quero que vocês tirem aqui nesse texto é que Jesus ele não tem encontro com demônios. Jesus ele tem encontro com vidas. Muita gente quando olha para esse texto fala assim: nosso demônio marcou um encontro com Jesus, o diabo marcou um encontro com Jesus. O texto diz que um homem que estava dominado
Jesus. E Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus ele tem um encontro com você aqui hoje. Deus ele tem um encontro com você aqui nesta noite. E outra coisa que a gente precisa aprender é que Espírito existe. E gente, não é só o Espírito Santo não. É um Espírito mau. O que o Espírito é? Mau. Em outras traduções diz que o Espírito é um Espírito imundo. Então o Espírito existe. E esse Espírito, ele não só existe, como ele tem a capacidade de fazer o quê? Dominar você. Ele existe e ele tem a capacidade de te dominar. É aquele que exerce influência sobre você. É aquele que exerce pressão sobre os seus pensamentos. É aquele que exerce pressão sobre as suas emoções. É aquele que exerce pressão sobre os seus sentimentos. Só que hoje a igreja tem se deparado com certas coisas e tudo acha que é normal. Está no dia a dia, acontece, e às vezes tem pessoas que chegam, não sei se vocês vivem e experimentam por essa realidade. Você está bem naquele dia, você está bem, você está ali, ó. Hoje é o dia que o Senhor fez e por isso eu estou alegre. Eu estou alegre porque hoje é o dia que o Senhor fez. Você está ali naquela paz, está tudo bem. Aí chega um e fala exatamente aquela área que vai lá, ó, como um dardo dentro de você, uma flecha dentro de você, e você acha que é algo normal, e você acha que essa pessoa, e você chega em casa, não, porque fulano falou isso comigo, você acredita? Ah, porque fulano falou isso e isso comigo, você acredita nisso, que ela falou isso? Você acredita que ele falou assim comigo? Não é ele que está falando. Só que hoje nós esquecemos de algo que o apóstolo Paulo disse, que nós não estamos lutando contra o quê? Pessoas, mas nós estamos lutando contra principados e potestades, contra poderes que regem o mundo celestial. E isso é uma coisa que as mulheres, as esposas precisam entender. Você não está lutando contra o seu marido em casa, não. O marido precisa entender. Você não está lutando com a sua esposa dentro de casa, não. Os filhos precisam entender. Você não está lutando com os seus pais dentro de casa, não. Isso acontece muito com os filhos, né? Os jovens. Ele está lá, de boa, aí do nada, acontece alguma coisa, os pais começam a implicar, acham alguma coisa para implicar, e às vezes é algo simples. Eu vejo que hoje algo simples se torna uma grande discussão. Às vezes dentro de casa, irmãos que começam a brigar por coisas tão simples, tão pequenas, que esses irmãos nem se falam mais, que esses irmãos nem conversam mais, que esses irmãos nem olham na cara mais, que esses irmãos nem conseguem se dar bem mais. Às vezes dentro de casa começa com uma coisa tão pequena e você não consegue ver e ter o discernimento que não é uma pessoa, é um espírito mau por detrás disso. E o texto continua e diz assim: o homem vinha do cemitério onde estava morando. Onde esse homem estava morando, gente? No cemitério. Você, o seu senso comum, você moraria no cemitério? Você moraria, gente? Nem pra ir, eu era aquele tipo de pessoa até hoje. Nunca gostei de ir muito em velório, nunca gostei de ir muito em culto fúnebre, nunca gostei, nunca. Aí depois que a gente vira crente, aí Jesus faz a mudança, ele faz as coisas. Teve umas últimas semanas atrás, não tinha ninguém, um rapaz lá conhecido nosso morreu, não tinha ninguém para fazer um culto para esse rapaz. A minha mãe virou pra minha cara e falou assim: Ana Luísa, vamos lá, tá sendo treinada para ser pastora? Vai e faz. Gente, eu corria, eu não gostava de ir velório, não gostava de nada. Aí chegou lá, eu tive que fazer, eu fiz, foi uma bênção, Deus agiu, uma bênção assim, entre aspas, que a pessoa tá lá, entendeu? Mas uma situação muito triste. Mas pensa, para vocês entenderem a realidade, nem ir quando alguém morre, quando alguém falece, a gente gosta de ir, imagina morar, imagina viver ali. Satanás hoje controla até onde você mora, você sabia disso? Satanás hoje, ele domina, e quando uma pessoa está dominada, que até o ambiente que ela mora é controlado por ele. Se Satanás consegue controlar até onde as pessoas vão morar,
imagine as outras áreas da sua vida. Se Satanás consegue controlar até onde você vai ficar, vai morar, imagine outras áreas. Só que hoje as pessoas estão dormindo. Já viu que tem lares, tem ambientes que é pesado, que aquele ambiente em si, pessoas vivem morrendo naquele lugar, vivem se matando naquele lugar, vivem acontecendo tragédias naquele lugar, filho briga com filho, acontece um monte de confusão. Satanás prepara moradias, Satanás prepara destinos e destinos de morte para as pessoas. Cemitério nos lembra de quê? De morte. E hoje pessoas que estão dominadas, completamente aprisionadas, completamente bloqueadas, completamente influenciadas. Satanás tem levado essas pessoas a lugares de morte. Satanás tem levado essas pessoas a se relacionar com pessoas que vão levar elas à morte, com pessoas que vão acabar com a vida delas, com pessoas que vão destruir a vida delas. Satanás tem feito isso. Só que as pessoas hoje acham, não, isso é normal acontecer. Isso é dessa família. Essa família nunca muda. Esse histórico é sempre assim. Essa pessoa é sempre assim. É sempre assim, nunca muda. Tem algo por detrás disso. Tem obra sendo realizada aí atrás. Tem trabalho sendo feito aí atrás. E você precisa abrir os seus olhos. Você precisa passar a enxergar. Que obras que Satanás tem feito dentro da sua casa? Que obras Satanás tem operado dentro da sua vida? Que ambientes que ele tem te levado? Que lugares que ele tem te levado, que tem gerado morte em você? Que você está bem e do nada você fica mal, e do nada acaba com você, e do nada te destrói. Pessoas que estão completamente dominadas, é isso que Satanás faz com elas. É isso que Satanás pega e destrói na vida dessas pessoas. E o texto continua: ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Uma coisa você precisa entender aqui agora: pessoas que estão completamente dominadas, você pode tentar fazer tudo com elas, mas não vai ter eficácia. Não vai ter eficácia. Hoje nós vemos mães, e até na sua boa intenção, aquele filho que dá trabalho, aquele filho que traz destruição, aquele filho que chega dentro do lar e destrói tudo, bate na mãe, faz de tudo com a mãe, e a mãe tenta fazer de tudo pelo filho. A mãe pega, não, eu vou fazer isso. A mãe pega, não, eu vou trancar a porta aqui, vou fazer desse jeito que ele vai mudar. Não, talvez se essa pessoa falar com ele vai mudar. Tenta criar ambientes, tenta criar situações, mas pessoas que estão completamente dominadas, você pode tentar fazer de tudo com elas, mas não vai ter eficácia. Esse homem que nós estamos lendo, ele estava sendo preso. Corrente, já fizeram de tudo, colocaram corrente sobre esse homem e nada adiantava, nada surtia efeito, nada tinha poder. Já viu aquele marido que a mulher faz de tudo para transformar ele? A mulher faz de tudo, faz o seu preço, paga um esforço e faz de tudo. Não é assim que vai resolver a situação. Não é dessa maneira que você vai conseguir mudar a realidade dentro da sua casa. Não é dessa forma que essa pessoa que está dominada vai ter mudança. Não é dessa maneira. Quanto mais você prende essa pessoa, mais piora. Quanto mais você força essa pessoa, mais piora. Mais essa pessoa fica revoltada. Mais essa pessoa faz coisas que você nem imagina que ela poderia fazer. Só que hoje nós temos que tomar cuidado. Será que você não tem tentado prender? E às vezes com uma intenção assim, não, eu quero ver a mudança dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa seja transformada. E você faz de tudo. Você arma, faz estratégias. Não é dessa maneira. Pessoas que estão dominadas, por mais que você tente esforçar, e por mais que seja caro esse preço que você tem pagado por essa pessoa, não é dessa forma que você vai conseguir vencer. Não é dessa maneira que você vai conseguir que surte algum efeito na vida dessa pessoa. E o texto continua e avança e diz assim: passavam os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando
de propósito com pedras. Pessoas que estão completamente dominadas. Além delas se tornarem vexame para a sociedade, para os outros, elas se ferem a si próprias. Pessoas que estão dominadas, elas se ferem a si próprias. E se elas se ferem a si próprias, imagine o que ela vai fazer com você. Você já viu que tem pessoas hoje que falam assim, não é possível que vai chegar nesse ponto que, não, essa pessoa não vai ter coragem. Essa pessoa não vai ter coragem de fazer isso comigo. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filho, eu sou filha. O que você me diz de hoje? Pais estrupando filhas. Pais estrupando filhas, crianças pequenas. O que você me diz disso? O que você acha que tem por detrás disso? Você acha que é uma obra qualquer? Você acha que isso foi gerado assim de uma hora para outra? Você acha que isso surgiu? Crianças sendo abusadas, crianças sendo molestadas, crianças sendo tocadas, crianças sendo feridas. Você acha que isso vem assim ao natural? Você acha que isso é normal? Ou você ainda não consegue perceber que tem uma obra por detrás disso, que tem um trabalho diabólico por detrás disso? Esse homem se feria com pedras. Esse homem vivia gritando. Esse homem vivia como vexame para a sociedade. Essas pessoas se ferem. A maioria dos jovens hoje que nós vemos que se ferem, se mutilam. A maioria dos jovens pode ter certeza que tem algo por detrás disso. Pode ter certeza que tem alguma coisa atrás disso. Que a pessoa não vai se ferir. Não vai se ferir assim ao normal. A pessoa não vai se ferir com um propósito. A pessoa não vai desejar acabar com a sua própria vida, cometer suicídio assim ao natural. Tem obra atrás disso. Tem obra maligna atrás disso. E você precisa acordar. E o texto continua e avança e diz assim: ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Esse texto é uma vergonha para nós que falamos, que acreditamos em Jesus. Porque um homem que estava completamente dominado, ou seja, não era mais ele. A influência, não, tudo que ele fazia, a forma que ele se comportava, a forma que ele pensava, não era mais ele, mas ele estava dominado por um espírito mau. O espírito mau, o espírito maligno reconheceu quem Jesus era. E você não reconhece. Um espírito imundo, um espírito maligno reconhecia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E você não crê que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E você não crê que Ele pode fazer milagres na sua vida. E você não crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E você não crê que Ele pode fazer muito mais do que você pensa e imagina. Um diabo, um demônio acreditou quem Jesus era, acreditava e conhecia a identidade de Jesus. E talvez você nem conheça Jesus. Talvez você conheça Jesus apenas de ouvir falar, mas não sabe quem Jesus é. Um demônio virou para Jesus: o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? E você, às vezes, ao natural, às vezes sem estar dominado, não reconhece quem Jesus é. Não pergunta para Jesus o que o Senhor quer. Não pergunta. Mas este homem completamente dominado, um espírito maligno, reconheceu quem Jesus era. E o texto avança e o texto continua. E diz assim: em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: como é que você se chama? Ele respondeu: meu nome é multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Jesus já foi direto tentando expulsar, e o espírito maligno tentando conversar com Jesus, tentando ali fazer uma troca com Jesus, tentando fazer uma barganha com Jesus, e Jesus já mandando aquele espírito sair daquele homem. E uma coisa que você precisa
que espírito tem até nome. Espírito tem nome. Jesus perguntou quem era aquele espírito. Ele falou assim: olha, nós somos multidão, porque nós somos muitos. Ah, Luiz, então quer dizer que quando o meu marido chega lá em casa, daquele jeito, mas daquele jeito, que não é ele, Ana Luísa, não é ele, talvez ainda tem muitos atrás dele. Ana Luísa, quando a minha esposa está lá em casa, está pavirada, perturbada, nossa, Ana Luísa, hoje minha esposa, misericórdia, está dizendo que não é ela? Não é ela. E ainda pode ter o quê? Muitos atrás dela. Ah, Luísa, quando meu filho chega lá, fala que vai embora, fala que vai pegar tudo e vai subir, fala que não quer saber mais de nada, fala que vai se matar, fala que vai arrancar a vida. Quer dizer que não é ele? Quer dizer que não é minha filha? Não é sua filha, não é seu filho. Pode ser muitos atrás do seu filho ou da sua filha. Tem muita gente hoje brigando, usando armas erradas. Ao invés de usar arma espiritual, está usando arma humana. Começa a bater boca dentro de casa, começa a levar mais confusão dentro de casa, começa a responder dentro de casa. E Satanás, sabe o que ele está fazendo nesse momento? Rindo da sua cara, debochando da sua cara. Porque o que ele queria fazer dentro da sua casa, ele fez. O que ele queria fazer dentro do seu trabalho, ele fez. O que ele queria fazer com você, ele fez. Te destruir e ainda acabar com a sua família, ainda deixar você distante da sua família, ainda separar com a sua família. Ele conseguiu. E você usou arma humana. Você brigou, você revidou, você deu o seu troco. Ah, mas essa pessoa não vai ficar batido, não. Essa pessoa não vai passar batido. Ela vai ver comigo. Ela vai ver. Você está usando a arma errada. Você está usando a arma errada. Tem muitos filhos hoje, tem muitos pais hoje, tem muitas esposas, maridos, tem muitas pessoas que ao invés, na hora que perceber que não é normal, tem uma obra maligna ali de trás, em vez de ir no quarto, em vez de orar e falar: Satanás, sai desse homem, Satanás, sai dessa mulher, Satanás, sai do meu filho agora. Não, fica ali, ó, batendo boca, fica ali perdendo o seu tempo. E Satanás faz o que ele quer, destrói, constrói uma família separada, destruída, e faz e cumpre o objetivo dele. E o que vai adiantar? Você vai continuar mal, você vai continuar frustrado, você vai continuar cabisbaixo, sua família é destruída, seu lar é destruído. O que vai adiantar? Aprenda a usar as armas certas. Aprenda a usar as armas espirituais. Aprenda a usar a situação certa, usar o momento certo. Aprenda. Não deixe algo tão pequeno, uma briga tão pequena, uma coisa tão pequena, destruir aquilo que Deus tem feito na sua vida. Só que hoje as pessoas não conseguem compreender isso. Só que hoje as pessoas não conseguem. Satanás domina tanto o pensamento que as pessoas não conseguem perceber e ver que é ele que está agindo atrás, e ver que é ele que está fazendo atrás. Abre os seus olhos. Desperta o seu entendimento. Abre os seus olhos aqui hoje. E o texto continua. Nós vemos que esses espíritos fazem uma troca com Jesus, pede para ser mandado para os porcos. Jesus manda, esses espíritos são atirados, morrem afogados. Mas eu quero avançar com vocês lá no versículo 15. E o versículo 15 diz assim: quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. E agora no verso 18 diz assim: quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Aquele homem completamente dominado,
aquele homem completamente influenciado pelas trevas, aquele homem completamente tomado. Agora Jesus entrou em cena, agora Jesus destruiu aquilo que Satanás tinha feito, agora Jesus veio, entrou em cena e desfez aquilo que Satanás estava fazendo. Agora Jesus veio e entrou na história. A resposta para o seu milagre, a resposta para a mudança do seu marido, a resposta para a mudança do seu filho é Jesus entrar em cena, é Jesus entrar na história, é Jesus mudar essa pessoa. Só Jesus tem esse poder, só Jesus tem essa legalidade, só Jesus pode fazer isso. Um homem que era vexame, um homem que talvez ninguém dava nada, um homem que talvez era tido como louco, que morava no cemitério, que todo mundo fazia de tudo para tentar prendê-lo e nada adiantava. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus entrou, quando Jesus chegou na história daquele homem ficou em perfeito juízo. As pessoas ficaram admiradas com aquilo que Jesus havia operado na vida daquele homem. Você consegue compreender o quanto libertação tem sido destruída do nosso meio? Uma história improvável. Só um milagre pode pegar um homem daquela maneira e transformar ele em um homem em perfeito juízo. Glória. Meu Deus. Às vezes nós admiramos tantos outros milagres, queremos tantas bênçãos. Quero que Jesus me abençoe em tal área financeira, área aqui, área ali. Quero que Jesus me cure nisso. Esses milagres, às vezes até o natural consegue resolver. Uma porta Deus pode usar e abrir para Deus fazer alguma coisa para chegar a esse milagre. Mas o milagre de libertação de um homem que morava no cemitério, de um homem que todo mundo prendia ele fazia de tudo, e esse homem foi completamente transformado e ficou em seu perfeito juízo, a ponto que depois ele já espalhou para todo mundo, para mais de 10 cidades, aquilo que Jesus tinha feito. É só um milagre, é só um encontro divino. Maravilha. Lembra que eu falei que libertação é um encontro divino? E por que hoje tantas pessoas têm medo? Por que tem tantas pessoas falam, não, eu não vou contar o que Jesus fez na minha vida, não. Eu não vou contar que eu fui liberta, não. Eu não vou contar que Jesus libertou a minha vida, não. Isso é vexame para mim. Isso é vergonha para mim. Você prefere estar dominado. Você prefere estar influenciado pelas trevas, ao ponto que as suas atitudes não é mais comandada por você, mas por um espírito imundo, por um espírito maligno, do que receber a libertação. Você prefere ficar sujo, você prefere ficar imundo, você prefere ficar dominado, do que receber um milagre, do que ser liberto, do que você ficar em perfeito juízo e as pessoas olharem para você e falar assim, só um milagre isso, e ficar de boca aberta. Você tem noção? Você tem noção? Aquilo que aconteceu na história desse homem, aquilo que Jesus operou na vida desse homem. Talvez hoje você olhou e falou assim, tem alguém lá em casa que é assim. Eu vivo uma realidade assim lá em casa. Satanás tem feito essa obra na minha vida. Você já tem detectado as áreas, porque o Espírito Santo tem te mostrado enquanto eu tenho falado. As áreas que Satanás tem agido na sua casa, as áreas que Satanás tem agido no seu trabalho, na sua saúde, no seu estudo, você já detectou. E você prefere ficar com ele te dominando? Você prefere ficar com essa sujeira aí na sua vida e não receber o milagre que Deus tem para você? A vida desse homem foi completamente mudada, porque Jesus entrou em cena, porque Jesus entrou na história. Hoje Jesus quer entrar em cena. Hoje Jesus quer mudar a realidade de família. Hoje Jesus quer mudar a sua história. Hoje Jesus quer entrar na sua vida, assim como entrou na vida daquele homem. Mas vai depender de você. Vai depender da sua fé. Vai depender de você chegar perto dele e falar assim, eu quero receber o milagre que o Senhor tem para mim. Amém. Ah, não precisa falar.
da história que estava lá na Bíblia, aconteceu há muito tempo atrás, é muito fácil. Eu falo isso com autoridade para vocês, porque eu fui alguém que Satanás fez obras na minha vida. Eu sou alguém que Satanás fazia e tenta fazer obras na minha vida. Mas Jesus entrou em cena e destruiu tudo. Jesus entrou em cena e falou: aquela ali não, porque peraí, eu vou construir de novo. Aquela ali que você destruiu, não, eu vou fazer de novo. Eu sou a prova viva. Quando li a história daquele homem, eu falei: eu fui esse homem. Eu estava daquele jeito. Na minha história, e Jesus entrar através de mim na história da minha família. Talvez é isso que você tem precisado aqui hoje. Talvez é isso que você tem necessitado aqui hoje. As pessoas hoje me olham e talvez elas não imaginam. Elas olham e falam assim: nossa, Ana Luísa, você parece que nasceu na igreja. Veio assim, ó, crente pronta, fiel. Ah, meu irmão, você não sabe. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Minha mãe está aqui, ela é prova viva. Ela viu a outra filha, está vendo a filha de agora. Ela viu quem eu era. Quanto eu sempre fui uma menina rebelde, desobediente, que não escutava ninguém, que não queria saber de nada, só queria de farra, só queria bagunça. Você olha para mim aqui hoje, é muito belo, é muito lindo, mas se Jesus não tivesse entrado em cena, eu não estaria aqui. Se Jesus não tivesse entrado, eu não estaria aqui. Eu estaria ainda como vexame. Eu era aquela menina que as pessoas pegavam, as mães falavam, chegavam no trabalho da minha mãe assim: eu não posso deixar minha filha andar com você. Não posso deixar minha filha andar com a sua filha, não. Sua filha não presta. Sua filha não vale nada. Sua filha é uma piranha. Linguagem popular aí, ó, para entender. Sua filha é uma safada. Sua filha é uma má influência. Eu era esse vexame. Sua filha não vai dar em nada. Sua filha não vai dar em nada. O Espírito Santo me lembrou aqui de quando eu era criança. E para você ver, quando eu falei aqui no início, para a gente prestar atenção nas crianças. E eu lembro, eu em uma lanchonete, lanchando para buscar lanche pro pessoal lá de casa. Aí um menino que era até coroinha da igreja, na época, era coroinha, perguntou: o que você quer ser quando você crescer, que não sei o que. Eu falei: eu acho que eu quero ser médico. Aí eu falando, toda inocente. O menino olhou para mim e falou assim: você vai ser uma prostituta. Você acha quem está de trás disso? Você acha que isso é obra natural? Você acha que isso é obra normal? Alguém virar para uma criança e falar assim: você vai ser uma prostituta, que era isso que Satanás queria para a minha vida. Você acha que isso é uma obra natural, normal? Você acha? Aí Jesus entrou em cena. Jesus entrou na história. Jesus entrou na história. E eu estou falando para você entender. Eu realmente não valia nada. Eu realmente não prestava. Eu realmente não queria saber de nada. Só de bagunça, só de farra, só de confusão. Era a única coisa que eu queria saber. Mas quando Jesus entrou em cena, tudo aquilo que Satanás falava através da boca das pessoas: sua filha é uma má influência. Jesus pegou e falou assim: agora ela vai ser uma influência. Sua filha vai ser uma prostituta. Não. Ela vai ser uma pregadora do evangelho. Não. Sua filha vai ser isso. Jesus quer fazer isso com você também. Jesus quer fazer isso na sua história.
convido você a se levantar. Talvez ninguém imaginou que aquele homem dominado, aquele homem que era um vexame, aquele homem que vivia morando em um cemitério, ia ter um encontro divino com o Senhor Jesus. Libertação é um encontro divino, igreja. Libertação é um milagre. Libertação é maravilhoso. Libertação não pode ser explicado por leis naturais, entenda isso. Libertação é um encontro divino. Libertação é um encontro de Deus com o homem. Lembra de Jacó? O mentiroso, o suplantador, o enganador. Mas quando teve um encontro com Deus, de enganador, de suplantador, se tornou príncipe de Israel. É isso que Deus quer fazer. Libertação é um encontro divino. Libertação é um milagre. Hoje Jesus quer operar isso na sua vida. Hoje Jesus quer fazer esse milagre na sua vida. Hoje Jesus quer fazer isso na sua vida. Hoje Jesus quer operar esse milagre na sua vida. Antes de nós orarmos aqui e fazer uma oração, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos glorificar o nome do Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. A tua caminhada dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana na cruz, do lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana na cruz, do lado de Jesus. prazer a todos vocês. Meu nome é Matheus. Também sou um dos jovens pastores em treinamento da casa. A gente está sendo um prazer, uma alegria, uma experiência extraordinária. Eu vendo a Ana ministrar aqui, aqueles que já caminham com o Senhor há alguns anos, com certeza se lembraram lá de trás quando conversaram. E pensando aqui em todas as obras que tem feito, é impossível não se identificar como sendo um alguém, assim como o homem dessa história. Um alguém que tinha uma trajetória destrutiva, um caminho a ser destruído, mas um dia Deus alcançou. E se é a sua primeira vez aqui nesse lugar, ao longo dessa cruzada, tenha fé que ao longo da sua caminhada, um dia nós veremos você testemunhando que assim como nas nossas vidas, o Senhor fez em você, na sua casa, na sua família, uma obra que é extraordinária. Amém?
Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, nós vamos falar agora dos dízimos e das ofertas. Amém. 2 Reis, capítulo 4, vamos continuar falando de milagre, porque assim como a gente aprendeu, o milagre é uma coisa boa. Se você está aqui, eu tenho convicção de que você veio aqui por um milagre. Eu tenho fé que ao longo desses 3 dias o Senhor irá liberar esse milagre sobre você. Amém? 2 Reis, capítulo 4, também no versículo 4. Perdão, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, o título é o Milagre do Azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eu quero frisar aqui o início que ela diz ao profeta: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. A Bíblia vai narrar para nós a história dessa mulher que estava numa situação muito triste, uma situação muito trágica. Eu não sei se aqui alguém já viveu a dor do luto, é um momento muito complicado. E ela vivia, para a época da realidade dela, para a sociedade que ela vivia, o marido tinha uma função muito importante. Ele permanece sendo o provedor da família. Então agora essa mulher está em meio à dor do luto, ela está vivendo ali o período da perda do marido dela. Ela estava lutando para superar essa perda, e em paralelo a isso, um credor, um cobrador, estava lá na porta da casa dela, batendo a porta, para levar um dos filhos dela como escravo, porque era a única maneira, era o único método de pagamento que ela tinha, era a única coisa que ela podia oferecer àquele homem para quitar a dívida que o marido dela tinha. E o que nós podemos destacar aqui logo de início é que ela diz o seguinte a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O marido dessa mulher era reconhecido por temer a Deus. Nós estamos aqui para buscar um milagre, com certeza. Todas as áreas da sua vida precisam de um milagre. Sua casa, sua família, você e a sua vida financeira também precisa de um milagre. Todas as áreas da nossa vida dependem de um milagre de Deus. Mas para essa mulher viver o milagre dela, o início do texto nos dá uma chave, nos dá aí algo para nós nos apoiarmos. É uma fama que nós nunca poderemos nos envergonhar de ter, que é a fama de sermos servos tementes ao Senhor. Ela diz a Eliseu: o seu servo, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor, ele era reconhecido por temer a Deus, por amar a Deus. O texto segue e Eliseu diz para ela o seguinte, o texto continua: Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Essa mulher então agora chega diante de Eliseu e diz para ele: olha, Eliseu, eu estou passando uma situação difícil, eu acabei de perder meu marido, tem um rapaz querendo me cobrar, levar os meus filhos como escravo, eu vou perder tudo aquilo que me restou, que são os meus filhos. E de pronto, imediato, Eliseu responde para essa mulher: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Ela saiu de casa com uma necessidade, ela saiu de casa com uma dor, ela saiu de casa talvez desesperançosa, talvez chateada a vida por tudo que ela estava vivendo, e Eliseu agora está diante dela dizendo: o que você tem em casa? Com certeza naquele momento ela pensou: gente, eu não tenho nada, eu estou aqui exatamente porque eu preciso de algo. E Deus faz essa pergunta para você nessa noite: o que você tem em casa? Às vezes a solução do seu milagre, a resposta do seu milagre, a resposta da oração que você tanto faz a Deus, está na sua casa o tempo inteiro do seu lado, e você ainda não notou, você ainda não percebeu. Eliseu diz para essa mulher: o que você tem em casa? A resposta dela é: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. E aí Eliseu diz para ela: vá pedir emprestadas vasilhas, mas peça muitas. Com certeza nessa hora, eu imaginando essa mulher agora sai desse lugar que ela está com Eliseu, conversando com Eliseu, e ela começa a buscar na vizinhança dela vasilhas emprestadas, pote. Aí a gente vai imaginando. Tinha lá Tupperware, tinha pote de sorvete, tinha pote de margarina, tudo enquanto é pote, aquele pote que a gente guarda com lasanha e fica todo manchado, vários potes. E agora ela está lá batendo de porta em porta,
pedindo os potes e obedecendo a voz do profeta. Vizinhança é uma coisa que eu entendo. Por alguns anos da minha vida eu morei aqui na Vilinha, aqui no Gaúcho, Pedro Afonso Pinheiro, 593, do lado do Mercado Serginho, velho Mercado Telmo. Cresci uma boa parte da minha vida aqui. Pegava um ônibus lá embaixo na chuva, lá perto do Carinhoso, quando a água subia e o córrego transbordava. Comia lanche aqui na Tiaída. Então, de vizinhança eu entendo, porque durante o tempo que eu morei na vila, era muito comum alguém bater lá em casa e pedir um ovo, a gente bater na casa de alguém e pedir um açúcar. E agora essa mulher que estava recém-lutada está pedindo um pote na vizinhança dela. E com certeza naquele momento, as pessoas que não receberam do profeta a palavra que ela recebeu, estavam se perguntando: gente, essa mulher estava chorando, quase morrendo de fome, agora há pouco tempo está caçando vasilha, para quê? Porque quando a gente recebe uma direção de Deus, quando alguém é usado por Deus para liberar sobre nós uma palavra, muitas vezes as pessoas ao nosso redor, elas não vão entender aquilo que Deus vai fazer e como Deus vai fazer o milagre. Essa mulher não quis saber, ela não estava nem aí, ela não estava mais se preocupando com a opinião das pessoas. Ela foi batendo de casa em casa pedindo vasilhas, juntou lá várias vasilhas e o texto segue. Pega muitas vasilhas. Depois disso, ela foi e aí vamos voltar porque o profeta disse para ela: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muita. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Nesse milagre que nós vemos, Jesus poderia fazer várias coisas. O profeta podia ter dado para ela uma semente, uma azeitona, que é a semente que faz crescer a árvore que dá o azeite. O profeta podia ter dado para ela uma muda de oliveira, para que nascesse azeitona. O profeta podia ter dado para ela uma ideia: por que você não pega um azeite para vender? Por que você não faz qualquer coisa? E também poderia ter dito para ela: olha, pega um odre muito grande. Odre é o lugar que guarda, era um pote utilizado nesse tempo. Pega um odre muito grande, porque você vai viver um milagre sobrenatural. E talvez aquela mulher se limitaria ao tamanho de um odre. E agora ela está diante do milagre, ela está vivendo o milagre, as coisas estão acontecendo assim como o profeta havia dito. E o que chama a minha atenção é que o milagre estava no fio de azeite. O fio de azeite não parou de correr enquanto haviam vasilhas. Ela fez o papel dela, ela seguiu a voz do profeta, ela pegou todas as vasilhas que ela conseguiu. E conforme ela cria, o azeite continuava a escorrer. O profeta disse para ela, deixou bem claro: perdão, vá pedir muitas vasilhas, depois entra em casa e venda. É o versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. No início do texto, uma mulher em luto, uma mulher chateada, uma mulher aflita, a ponto de perder os seus filhos, se coloca diante do profeta, esperando às vezes uma resposta objetiva. Talvez ela esperasse dele: olha, está aqui, toma aqui R$50 para te ajudar, R$100 para te ajudar. Mas agora ela vai diante do profeta, recebe o milagre, ela vive a multiplicação do azeite, algo sobrenatural acontece na casa dela. Ela volta ao profeta para contar aquilo que tinha acontecido, para testemunhar o milagre que ela tinha vivido. E a resposta do profeta para ela é: venda o azeite, pague as suas dívidas, e ainda sobrará para que você e os seus filhos possam viver. Quando a gente coloca diante de Jesus buscando um milagre, a gente pensa que Jesus vai fazer só aquilo que a gente pede e aquilo que a gente acha que precisa. No entendimento dessa mulher, às vezes ela só precisava de uma ajuda, ela só precisava de uma cesta básica, ela só precisava de um pouco de comida, ela só precisava de qualquer quantia. Diante de Deus e a fé dessa mulher em procurar um homem de Deus, Deus deu para ela um empreendimento. Deus deu para essa mulher um ofício. Ela que dependia até então do marido, recém-falecido, estava prestes a morrer, praticamente de fome, agora tem trabalho. Ela agora tem algo para vender. E às vezes lá na sua casa está a solução da sua crise. Nós estamos hoje no último dia do mês. Às vezes ao longo dessa semana inteira você pediu a Deus um milagre. Você disse: Deus, multiplica, porque essa semana o cartão de passagem está acabando, essa semana o óleo está acabando, o arroz está acabando, o café está acabando, está tudo acabando.
E na sua casa, dentro daquilo que você tem, às vezes o que você considera pouco, é o suficiente para Deus fazer o milagre que você precisa e transformar a sua história. Às vezes com um pouco de farinha, um pouco de leite, um ovo que você tem, você bate uma broa, vende a broa para sua vizinha, que conta para sua outra vizinha, que encomenda de você uma outra broa, e daqui um dia você está vendendo bolo para a vizinhança inteira. Às vezes você tem lá no seu quintal 3 galinhas. Meu Deus do céu, eu só tenho 3 galinhas. São as 3 galinhas que vão te dar 3 ovos, que vão gerar vários pintinhos. E daqui um dia você está virando uma produtora de ovo. E está passando com o carro do ovo na rua dessa, que ela vai bater lá. É assim que Deus faz, quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós entregamos a Deus aquilo que nós temos de melhor. Deus não nos abandona. Eu cresci ouvindo a minha pastora lá na igreja, que é a pastora da minha liderança, que é a pastora Cíntia, que Deus não deve nada para ninguém. Com certeza que convive com a Cíntia jogou essa frase: Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém, inclusive para essa viúva. Deus não deve nada para você. Ela colocou diante de Deus não o pouco que sobrou, não qualquer coisa, ela colocou diante de Deus tudo que ela tinha, porque a única coisa que ela tinha em casa era um pouco de azeite, e o pouco de azeite que ela tinha era mais que necessário para que ela vivesse o milagre do Senhor. Às vezes o pouco que você tem na sua casa, na sua conta, na sua carteira, é isso que Jesus precisa para fazer o milagre. Jesus podia ter multiplicado o azeite lá na casa dela, sem ela procurar vasilha, sem ela fazer esforço nenhum. Mas Jesus abençoa você, Ele te dá o milagre, Ele te dá a chave para você viver, mas determinadas áreas do seu milagre dependem de você. A vasilha não foi parar na casa dela, os vizinhos não foram lá levar, o profeta não orou e do nada surgiu várias vasilhas, era a responsabilidade dela. E todas as vasilhas que ela pegou foram preenchidas. E eu continuei imaginando que agora essa mulher com azeite, ela não tinha qualquer azeite. Porque, como eu disse, eu entendo bem de vizinhança. Se tem algo que vizinhança faz, às vezes melhor que a gente, é saber de tudo que se passa ao nosso redor, ao nosso derredor. E as pessoas com certeza vão comentar: essa mulher pobre, a pobre viuvinha, que tem só um pouco de azeite e 2 filhos, está perto de morrer de fome, coitada. E aí agora alguém vai lá e conta: você ficou sabendo o que aconteceu com aquela pobre viuvinha? Ela foi atrás do profeta e começou o azeite pingar e azeite subindo na vasilha, um monte de vasilha, um monte de pote de azeite. E agora a pobre mulher fica conhecida. Isso eu imaginando, a Bíblia não diz, pelo amor de Deus. Agora aquela pobre mulher, viúva, com pouco que ela tinha para viver, agora ela fica conhecida. As pessoas que às vezes com certeza falavam mal dela, debochavam da situação que ela estava vivendo, agora estão indo lá na casa dela para receber parte do milagre que ela teve. Porque ela não vendia o azeite galo, o azeite amendoim, ela vendia o azeite, fruto de um milagre. Imagina quantas pessoas não tinham curiosidade em ter esse azeite. Com certeza as pessoas da vizinhança, do redor dela, foram lá se juntando. Conta pra gente como é que foi, porque eu quero isso na minha casa também. Devolva a minha vasilha com azeite, deixa um pouco lá no fundo, porque eu quero viver essa multiplicação. E que assim o Senhor faça sobre a sua vida. Que assim o Senhor faça sobre a sua casa. Hoje talvez você veio para o culto com, para você é só o necessário para você viver. Aquilo que você tem diante do Senhor, todas as nossas sementes são férteis. O reino de Deus é a terra mais próspera do mundo que há de se plantar. O que ela tinha era inimaginável, porque ela não tinha uma semente. Se ela talvez tivesse uma semente, ela por conta própria, naturalmente ia plantar a semente para que ela tivesse uma oliveira e produzisse azeite. Ela entregou o pouco de azeite que ela tinha e o azeite foi sendo multiplicado. Que sobre a sua vida, que sobre a sua casa, que sobre a sua família, essa bênção, esse milagre do Senhor alcance a todos vocês. Para que vocês vivam na vida financeira de vocês a multiplicação do Senhor. Eu tenho apenas 22 anos. E ano passado eu fui morar sozinho. Minha mãe decidiu mudar de estado, de cidade. E aí eu com 22 anos fui morar sozinho. Foi um desespero. Eu falei: Senhor, como é que eu vou fazer? São muitas coisas, aluguel, condomínio, luz. São diversas despesas. E durante algumas semanas eu fiquei com meu coração muito aflito diante de Deus, colocando diante de Deus as minhas necessidades, os meus dilemas. E fui para Deus. E aí um dia eu fui orar e me lembrei dessa passagem na Bíblia, de que o pouco que ela tinha e a fidelidade dela em crer naquilo que Deus tinha direcionado fez com que aquela mulher vivesse com certeza por muito tempo tendo fruto desse azeite. Hoje em dia o azeite é caro. Na época dessa mulher, azeite não servia só para temperar o vaso do tomate que a gente usa hoje.
O azeite na época dela curava o ferido, o azeite na época dela azeitava as ferramentas que as pessoas trabalhavam no campo. Era uma coisa medicinal, era usado pelas religiões como óleo para unção. O azeite tinha diversas funções. Eu imagino e conjecturo que essa mulher foi uma mulher que se tornou muito próspera para a época que ela vivia. Hoje eu pesquisei, hoje em dia, 1 litro de azeite custa R$129. Vocês imaginam nessa época? Imagina você, às vezes com algumas moedas, o pouco de azeite que você tem. Deus pega o pouco que você tem e multiplica. E o seu pouquinho de azeite se torna mais de R$129. Que você tenha no seu coração a fé dessa mulher. Que você possa crer em Deus e crer no poder das sementes que você tem depositado no reino de Deus. Como eu disse, eu sempre aprendi, Deus não deve nada para ninguém. E eu declaro que Deus não ficará devendo nada para você. Com essa palavra no seu coração, eu gostaria que você preparasse uma semente agora e colocasse essa semente diante de Deus, como sendo a sua intenção para viver o milagre que você deve buscar. O milagre da sua casa, o milagre da sua família, a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a salvação que você precisa, a multiplicação que você precisa. Que essa bênção que essa mulher recebeu seja liberada em todas as áreas da sua vida. Eu não sei como vocês fazem aqui, se as irmãs passam, se eles vêm aqui à frente, mas fiquem à vontade, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, depositar no reino de Deus a sua semente de fé, crendo que Deus irá gerar na sua casa o testemunho que essa viúva viveu. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, cada semente depositada no altar do Senhor nessa noite. Deus, que em nome de Jesus, essas pessoas possam viver e testemunhar, ó Deus, a multiplicação do Senhor, a multiplicação, ó Deus, do azeite, a multiplicação das finanças, Pai. Que muitos sejam, ó Deus, os testemunhos de prosperidade que essa igreja tem a contar. Deus, eu peço a Ti para que em nome de Jesus, ó Pai, a unção do Senhor